Fala, gente, tudo bem? Como vocês estão? Tudo na paz? Bom, vamos para mais um vídeo. Antes de começar, eu vou deixar aquele meu obrigado, né? Gratidão a todos que de certa forma chegam no canal, que se inscreveram, que curtiram, compartilharam, comentam. Isso aí tem me ajudado muito e tem feito com que o canal crescesse cada vez mais, né? Passos lentos, mas sempre numa constante. E se assim ainda não fizeram, por favor, verifique, que ajuda muito, tá bom? E antes de começar, vou deixar alguns anúncios também. Eu sempre deixo nos vídeos fixados links de alguns livros que eu publico. E esses livros, de certa forma, ajudam muito a fazer a obra que eu emprego, né, com os valores do lucro é destinado para aqueles que assim precisam. E é um valor simbólico, se você se identifica com algo relacionado àquilo que foi escrito por mim, inspirado por Deus e de fato vai ajudar muito. Bom, outro aviso, hoje é o último vídeo do, do mês, né? É, Parece que foi ontem que o ano acabou e parece que foi ontem que o ano começou e o mês praticamente já foi. E isso me traz uma reflexão que se nós não iniciarmos qualquer coisa na nossa vida, meses entrarão, meses acabarão e o nosso projeto ele vai continuar o mesmo. O nosso projeto ele vai continuar ainda sendo o mesmo, pelo fato de ainda nós sermos o mesmo. É isso que eu estava refletindo mais cedo, porque enquanto nós formos os mesmos, as nossas vidas continuarão sendo a mesma. E o que é necessário? É necessário que nós tenhamos uma atitude que mude a nossa vida, o nosso comportamento, a fim de termos mudanças significativas para aquilo que nós desejemos que alcancemos de certa forma, sabe? Aquilo que nós pretendemos alcançar como conquista, como algo que pudesse externar a vontade do nosso interior, a vontade do nosso desejo. E isso a gente tem que colocar em prática o quanto antes, porque não pense você que os projetos eles das nossas vidas vão tomar forma por si só. Grande engano. A gente que vai ter que colocar em prática em tudo na vida. Em tudo na vida vem por meio da construção. E nós temos que construir algo que nós sempre almejamos. Nós temos que construir os nossos sonhos, os nossos projetos. Nós temos que construir da forma tudo aquilo que de certa forma anseia o nosso coração, seja o que for. Talvez o seu projeto seja um projeto antigo que para alguém é insignificante, que para alguém é algo bobo, que para alguém é algo que é sem valor. É uma coisa que eu te digo, nada tem menos valor do que a sua vontade em querer realizar. Porque quem sabe aquilo que tem valor é você. Quem sabe aquilo que de fato tem valor somos nós. Para uns não é tão valioso, não é tão precioso, mas para a gente que passa, que enfrenta, é valiosíssimo. E seja qual for o projeto, seja qual for o objetivo, seja qual for aquilo que para muitos pode parecer bobeira, mas para a gente é a realização de um sonho, entendeu? E eu creio muito que às vezes a gente só precisa dar o primeiro passo. Na verdade, não é só que eu, aquilo que eu creio, é aquilo que eu vejo, sabe? A manifestação dos nossos passos, a manifestação da nossa iniciativa faz com que a concretização ela exista por meio da nossa atitude, por meio da nossa iniciativa, por meio da nossa vontade. Eu falo isso em todos os sentidos, seja para critérios pessoais, para critérios que são de metas nossas e para aquilo que é para a obra de Deus, para aquilo que de fato também está além dos nossas próprias conquistas, que são duas coisas totalmente diferentes. É a concretização dos nossos sonhos, dos nossos objetivos,
dos nossos anseios, dos nossos ideais, das nossas metas e também aquilo que é espiritual, daquilo que é do reino, daquilo que é o compromisso com Ele, a fazer parte daquilo que Ele nos convoca diariamente em fazer a vontade de pregar o Evangelho, até mesmo anunciar as boas novas, anunciar uma palavra de vida, uma palavra de salvação, uma palavra de salvação no sentido, às vezes fica até assim difícil de compreender, porque uma palavra salva muita gente. A gente está muito associado à salvação, ligado ao Evangelho, mas a salvação que Deus ele me revela é a salvação de uma pessoa. Às vezes uma palavra salva alguém de uma tragédia, de uma catástrofe. Eu mesmo já fui salvo várias vezes por uma palavra certa na hora certa. E às vezes é isso que Deus quer que aconteça nas nossas vidas, que quer que nós sejamos pessoas que tenhamos a palavra certa para a pessoa certa na hora certa, a fim de que aquela pessoa não atente contra a sua própria vida, não atente contra o seu momento que é delicado, um momento que por hora é difícil. E isso eu só tenho a certeza de que nós somos a extensão da vida de outras pessoas. Nós somos, de certa forma, a manifestação da presença de Deus para aqueles que assim precisam. E eu já recebi muitas palavras e até hoje recebo de pessoas que vêm de encontro ao meu coração, que vêm de encontro àquilo que às vezes eu preciso ouvir. Não pense você que só porque eu estou aqui sempre trazendo uma palavra, trazendo algo que vem da parte de Deus, não pense você que eu estou isento de receber qualquer coisa, porque eu preciso sim. Às vezes eu ouço uma coisa tão simples de alguém que talvez eu não esperava, e aquela palavra ela entra no meu coração e aquilo ali gera uma semente que gera, sabe, uma reflexão, e essa reflexão gera um crescimento, esse crescimento gera um fruto. E às vezes eu paro e analiso coisas das quais me dá a entender que eu não sou o dono da razão, e nós não somos de maneira nenhuma. Nós temos que ser passivos também em ouvir, não só no falar, mas em ouvir também. Ainda mais pessoas que talvez tenham uma posição tipo igual a minha, de falar e achar que tudo que está sendo dito é a verdade concreta e absoluta. Pelo contrário, às vezes eu me sinto até é, é, sensível em ouvir alguém e entender que eu também faço parte daqueles que ouvem. E eu sempre estou ouvindo alguém que tem mais experiência do que eu, que tem mais sabedoria do que eu, que tem mais, é, que tem mais de Deus dentro de si, que esteja a fim de compartilhar, que esteja a fim de passar adiante aquilo que ele tem recebido do reino dos céus, da própria presença, sabe? Da, das raízes espirituais que assim permanecem dentro da alma dessa pessoa. E o dia que nós acharmos que somos dono de tudo, o dia que nós acharmos que somos dono da razão, o dia que acharmos que somos autossuficientes, a gente já está no caminho já da perdição. Quando não, já estamos perdidos e não sabemos. Entende? Porque o dia que foi até a última mensagem, né? O dia que entrar a soberba no nosso coração, o dia que entrar a altivez, a autossuficiência, a prepotência, a gente já está morto espiritualmente há muito tempo. Porque o que nos dá a humildade, a sensibilidade de poder estar próximo do reino de Deus e fazer aquilo que Ele nos confia e nos garante, é a humildade de saber que por nós mesmos não somos capazes. Mas a presença dele que habita em nós, que faz com que nós tenhamos assim a plenitude de reconhecimento que é nele que todas as coisas são feitas. Então não pense você que as pessoas que às vezes têm por status posições, seja elas religiosas, espirituais, sociais, são melhores que alguém. Pelo contrário, sempre tem alguém melhor que alguém.
Mas o que eu quero dizer hoje é que nós não olhemos para esses, mas sim, olhemos para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, que é esse sim, que está acima de todos nós, que de tamanha majestade se fez humilde, se fez servo, lavou os pés dos discípulos e fez entender que para sermos grandes temos que ser pequenos, sabe? Para se tornar o primeiro, nós temos que ser o último. É esse tipo de ensinamento que ele nos deixou aqui para poder ter sempre esse espírito humilde, essa alma condescendente que possa muito bem se condoer ou até mesmo comungar com aquelas pessoas que assim estão em níveis abaixo do nosso. É fazer com que nós tenhamos sempre um olhar inclinado para as pessoas que carecem da nossa humildade, carecem daquilo que Deus tem feito diariamente no nosso dia. E nós precisamos sim de Deus, assim como pessoas precisam de nós, em todos os sentidos. Não só pessoas, mas a manutenção da nossa vida faz com que nós precisemos de alguma coisa e de igual modo tem pessoas que precisam que nós a mantemos. Em todos os sentidos, pessoas e coisas. Eu dou até um exemplo daqui. Eu moro, eu tenho algumas plantas, umas dezenas de plantas, que eu sei que dependem de mim. Se eu não colocar água, elas vão morrer. Então isso aí é um compromisso, assim como pessoas que têm cachorro, têm cães, têm gatos, pessoas que têm filhos, pessoas que têm pais idosos, tem pessoas deficientes, pessoas especiais, que demandam de cuidado. E é esse tipo de cuidado que Deus tem com todos nós. É saber que nós carecemos do amor, da graça, da misericórdia, da bondade, do cuidado, do agir, a fim de que nós continuemos sempre com a sensação de que sem a presença dele, sem a graça, a nossa vida está fadada ao fracasso, está fadada à destruição, ao abandono. E a pior coisa que tem é a gente ter um abandono da alma. É saber que lugares não suprem os vazios existenciais em nós. E quando nós nos encontramos nele e ele preenche e faz com que o nosso abandono seja preenchido, que o nosso abandono seja ocupado. É igual uma casa abandonada, ela se torna em ruínas, destruída. E quando ela é ocupada, ali tem a manutenção da vida, a manutenção, sabe, da estrutura. E é assim que Deus faz conosco, porque por hora nós vivemos com o nosso interior abandonado, destruído, como se fossem essas casas que nós vemos abandonadas, que tempo a tempo essa casa só vai entrando em ruínas. E Deus, quando entra e faz morada, quando Deus entra e habita, ele traz vida, ele traz a manutenção do nosso interior. Essa revelação é a demonstração mais simples de como ele cuida do nosso interior quando ele deixa de ser abandonado. Ele volta a florescer, ele volta a ter vida. E para que isso aconteça, nós precisamos, dia a dia, passo a passo, nos reconectar com o sentido da vida, que vem por meio da graça, e da graça manifesta em Jesus. São coisas que a gente só vai ter a convicção e a revelação no ouvir a palavra que vem por meio dele, que penetra, que preenche, que ensina, que invade, que muda, que transforma, que habita. E isso é possível e tem acontecido com muitas pessoas que assim se inclinam, que abrem os seus ouvidos e de igual modo Deus abre os olhos para que nós possamos assim enxergar além de nós, além dos olhos, além daquilo que por hora nós não percebemos, nem percebíamos. Eu teve um tempo na minha vida também que tava tão, a gente fica tão no automático, né? Tinha coisa na minha vida que eu nem sabia que tinha. Sabe, às vezes é isso que Deus quer conosco, quer que a gente pare, seja mais
tenha mais tranquilidade, respiremos assim de certa forma e comecemos a observar a nossa vida em redor. Se isso é possível de maneira externa, eu fico percebendo internamente. É tentar diagnosticar sentimentos, tentar diagnosticar sensações, traumas, medos, gatilhos, e entregar na presença de Deus, entregar nos pés do Senhor e falar: Deus, trata, eu não consigo lidar com isso. E peça que Ele mude isso, para que nós possamos assim ser nova criatura, ser uma nova pessoa, ser semelhante a Ele, que, que tudo faz e sempre nos surpreende de uma maneira tão simples, humilde, tão, tão longâmino, tão compassivo, tão amigo, tão justo e verdadeiro. Temos que ter essas características dia a dia, passo a passo. E nós temos que permitir que o nosso interior tenha mais dele, para que mais dele nós transmitemos assim, né? Consigamos transmitir. Gente, falar no futuro do subjuntivo é difícil, mas Deus, Ele tá honrando. Mas perdoe-me se o emprego do verbo não tem sido certo, mas tá entendendo, né? Vamos lá, vamos focar na mensagem. Bom, eu tava refletindo a respeito do mês que já foi, né? Praticamente a gente já vai entrar no próximo. E quando menos esperarmos, o próximo mês também já vai. E o novo assim virá. E eu vejo que são ciclos. Assim como as estações do ano que vêm e vão. A nossa vida ela vem com oportunidades diárias, a fim de que apresentemos ao longo desses meses algo que surja como materialização dos nossos anseios, das nossas vontades, dos nossos objetivos, que nós consigamos externar aquilo que te tem como realização, manifestação de conquista, de, de, de conquistas, né? Não tem como falar outra coisa, como uma mudança de nós mesmos, até mesmo como a realização de sonhos. E Deus ele vem trazendo a única coisa que nos dá certeza daquilo que nós não vemos ainda, mas acreditamos que possa acontecer, que é a fé. Eu quero ser bem breve em falar nisso, porque em todo momento Jesus ele diz que o motivo da salvação de muitos que ali se encontravam naquele momento, naquele período, naquela época de Jesus, foram curadas por meio da fé. E a gente não consegue entender muito bem que uma simples palavra de 2 letras representa, né, fé. E Jesus, vai que tua fé te curou, vai que tua fé te salvou. Eu nunca vi um homem com tamanha fé, naquele caso lá do centurião. E ou até hoje nós não conseguimos entender, expressar bem o que é a fé. Por mais que tenha, né, a explicação lá em Hebreus lá sobre a fé, que é o firme fundamento das coisas que não se viram, mas é a certeza daquilo que esperamos que aconteça. Enfim, só que a teoria foge à prática. Então, se nós não aplicarmos a manifestação dos nossos anseios a fim de que eles aconteçam, eles não acontecerão. Porque a fé, assim como está escrita e todos assim entendem, que é a certeza das coisas que não aconteceram ainda, mas é a manifestação daquilo que irá acontecer e de fato acontece. Porque dentro de nós existe primeiro para que depois aconteça. Eu comecei a entender isso de uma maneira prática na minha vida, porque dentro daquilo que eu queria que acontecesse, já existia dentro de mim. E a realização, a materialização daquilo que por hora acontecia, já tinha.
acontecido. Como que eu posso explicar para vocês? A, a realização, a manifestação daquilo que nós queremos tem que acontecer primeiro dentro da gente. E, consequentemente, aquilo que materializamos já existe. Vou dar um exemplo. Dentro de mim, eu tenho um desejo de ter uma caneca amarela. Eu me vejo com uma caneca amarela. E eu sinto que é possível ter uma caneca amarela. E a todo momento eu me vejo com essa caneca amarela. A minha tela mental sempre me mostra eu com essa caneca, ao ponto de ela aparecer na minha vida. E a manifestação dos nossos desejos, eles tem que vir assim, ele tem que acontecer antes dentro de nós. Viver como se já tivesse acontecido. É viver como se já tivesse curado. É viver como se já tivesse empregado. É viver como se já tivesse, sabe, conquistado. É viver como se já tivesse aprovado. É viver como se já tivesse, sabe, materializado tudo aquilo que dentro de você já vive. Então, se você não consegue trazer a vida para dentro de você, aquilo que você quer, você não consegue materializar aquilo que não existe em você primeiro. Você não vai conseguir dar a forma naquilo que não existe, naquilo que você não sente, naquilo que você não deseja, naquilo que você não almeja. Você tem que se ver, você tem que sentir, você tem que fazer com que as coisas aconteçam antes de acontecer. É viver pela fé, é viver acreditando que tudo aquilo que você almejou vai acontecer. Se é o carro, eu não quero falar de coisas materiais, mas se é o carro, se veja no carro. Sabe, materialize o carro dentro de você em primeiro lugar. Ou melhor, idealize o carro dentro de você, mentalize, traga, sabe, condições para que você tenha, para que você dirija, se veja dirigindo, se veja, se senta, respire-o. Que isso vai vir de encontro com o desejo do teu coração. E isso aí eu posso dizer em coisas grandes também, sabe? Em coisas que por hora parecem impossíveis, mas se você trouxer a existência daquilo que você quer para dentro de você, a concretização daquilo ali vai acontecer. E quando acontecer, você vai achar a coisa tão normal, porque você já viveu aquilo antes que acontecesse. E é assim que acontece, sabe? É você proferir coisas. Olha, eu vou comprar isso, olha, eu vou comprar aquilo, olha, vou ter isso, olha, eu vou fazer isso, olha, eu vou ser isso, entendeu? E agradeça. Mas tudo isso só é possível, a manifestação da fé só é possível se você aplicar uma coisa que é essencial, que é o poder da oração. A oração, ela precede a manifestação da fé. Porque a oração é onde você consegue colocar dentro de você o projeto, o sentimento. Você consegue colocar dentro de você por meio da oração, por meio daquilo que você anseia, aquilo que você pretende conquistar, aquilo que você pretende idealizar e materializar por meio daquilo que você sente que é possível obter. Então são pilares. A oração, ela nos leva a níveis espirituais que eu posso dizer que são a idealização, o sentimento, a concretização de algo que ainda não aconteceu, mas ele toma forma dentro de nós em primeiro lugar. E isso aí dentro de nós, vivendo como se assim acontecesse, torna a acontecer. Você vai ter que mais um vídeo que você vai ter que voltar, porque Deus ele trabalha nessa simplicidade, mas com peso de revelação que nós precisamos aplicar. E assim diz lá em Marcos 11, 24. Porque tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, será assim convosco. Olha, em tudo que oração pedir, crendo que já recebeu,
assim será. Tudo que pediste em oração, crendo que já recebeu, assim será. Preste atenção. Tudo que pedir em oração, tudo que você se conectar com Deus, tudo aquilo que você externar dentro do seu interior, pedindo que acontecesse. Se assim você crê que é possível trazer a existência das coisas das quais você pediu, se você viver isso dentro do teu interior, se você viver isso dentro da tua alma, sabendo que tudo que você pediu, crendo que é possível receber, assim receberá. E não tem outro segredo. A oração é a cocriação, é a oração, ela é a arquitetura, é a criação, é uma folha, a oração é uma folha em branco que idealiza tudo aquilo que nós pretendemos materializar, em primeiro lugar dentro de nós, e fazermos com que essa criação que nós conseguimos expor diante de Deus habite em nós e que isso cresça, a fim de que isso aconteça. Então, vos digo, tudo que pedir, tudo que entregar, tudo que colocar diante de Deus, crendo que já recebeste, que já possui, assim será. Meus amigos, não tem outro jeito. É oração, fé e manifestação. Oração, fé e manifestação. Oração, pedir. Fé, acreditar. Manifestação, receber. Fé, confiar que Deus, Ele é o único que consegue dar forma aos nossos projetos. Fé é acreditar que vai ser possível que Ele realize. Manifestação é a concretização dos 3 pilares que sustentam a oração, a fé e a concretização. O poder da fé vem por meio da oração. A oração sustenta a nossa fé. A oração sustenta a nossa fé. Sem oração, a nossa fé ela é vazia. Sem oração, a nossa fé não tem direção. Sem oração, a nossa fé não tem forma. Sem oração, a nossa fé não materializa, não concretiza, não se perfaz. Por assim não termos meios de ligar o pedido, a esperança e a concretização. É uma pirâmide, é um tripé. E a fé, por muitas das vezes, ela se consiste muito em paciência daquilo que é pedido, daquilo que é manifestado, a fim de ser materializado. E é um ciclo. Aprenda que é um ciclo. Sempre nós viveremos em busca de oração, fé e manifestação, oração, fé e manifestação, oração, fé e manifestação. Isso é contínuo dentro de nós. Então, gente, para hoje, Deus, Ele mais uma vez, Ele nos surpreende com a sua palavra. E não deixe que mais um mês passe na sua vida sem que você exponha os desejos do seu coração. Promova dentro dos seus dias a oração. Manifeste a fé, entendeu? E veja a concretização daquilo que Deus tem a nos entregar, mediante aquilo que nós pedimos e confiamos nele. Porque temos a certeza que Ele é fiel e justo para poder entregar a nós aquilo que nós em oração pedimos a Ele. Talvez o que seja impossível para você, com oração, crendo que já recebeste, assim o Senhor fará. Tá bom? Gente, muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir, compartilhar. Ajuda muito.
E estou muito grato por isso. Até o próximo vídeo.